Guardas montados em seus cavalos seguiam procurando pela mulher que o príncipe descrevera como ladra. As ordens eram claras. Eles deveriam encontrá-la e a levar presa para o castelo. Procurem-na em todos os lugares. Não a deixem escapar. Se necessário, ofereçam recompensa para quem indicar o lugar onde ela se escondeu, gritava o comandante da guarda. Ao saber que os guardas reais estavam perguntando por uma mulher com as características dela, escondeu-se. Refugiou-se em uma caverna na mata próxima à entrada da aldeia. Depois de abrigada, pensou: as descrições da mulher que os guardas deram eram as dela. Mas por que me procuram, se eu não fiz nada contra a família real? Olhou os últimos objetos que ela havia roubado dos homens que se deixaram fascinar para se certificar que consigo não havia algo de valor. Ao tirar tudo da bolsinha que carregava e observar detalhadamente, viu um anel de sinete que simboliza a nobreza. Havia roubado de algum homem que antes o roubara da família real. Apavorada, ela pensou: agora estou em uma enrascada séria e não sei como sair. Resolveu ficar ali por um tempo até os guardas irem embora. Tentou se recordar de quem ela roubou a joia. Dias antes desse ocorrido, no coração de um reino distante, o príncipe Sigmund Arzur observava as imponentes muralhas do castelo com uma sensação de aprisionamento que nenhuma coroa dourada poderia amenizar. Tinha sido educado para ser o herdeiro, conhecendo todas as leis, mas não o que acontecia fora dos muros do castelo. Tinha muita curiosidade sobre como seu povo vivia. Um casamento com a princesa Diva de Ralvânia, de um reino aliado, estava à sua espera, uma aliança que protegeria ambos os reinos. No entanto, o desejo de liberdade ardia em seu peito. Uma noite, Sigmund decidiu se aventurar pela primeira vez além dos muros, disfarçado como um homem comum. Vagou por vielas estreitas, na aldeia mais próxima ao pé da montanha do castelo, deslizando entre o povo que nunca imaginaria sua verdadeira identidade. Chegou a uma praça iluminada por tochas, onde uma trupe de artistas se apresentava encantando a multidão com acrobacias e música. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Ela era uma mulher de olhos brilhantes e sorriso misterioso, envolta em uma aura de liberdade. Aproximou-se dele com uma delicadeza quase predatória, trocando palavras leves e risonhas. O nome dela era Rihanna, uma jovem criada sem pais e sem família. Desde criança aprendeu a roubar para matar a fome. Era dotada de uma beleza extraordinária e a usava como forma de se aproveitar dos homens incautos. Como se chama, cavalheiro? Perguntou ela com uma voz doce e envolvente. Me chamo Sebastian, disse ele, mudando o nome para não ser reconhecido.
Você é forasteiro, não? Pois eu nunca o vi por essas paragens. Sou um viajante à procura de boas histórias e um pouco de diversão, respondeu ele, encantado com a simplicidade e beleza daquela mulher. Ela então se aproximou dele, exclamando: Mas como você é bonito, Sebastian! Esfregou seu corpo no dele deliberadamente. Sigmund se impressionou com a libertinagem que aquela mulher demonstrava ter. Com as ações livres dela, acreditou que naquela noite a diversão seria luxuriante. Conversaram por alguns minutos e Sigmund, atraído por seu olhar, creu que ele a conquistou facilmente. Entretanto, depois de alguns minutos de conversas íntimas e cheias de desejo, ela se afastou rapidamente, sem lhe dizer uma palavra. Foi quando ele, desconfiado, procurou sua bolsa e, com espanto, viu que o anel de sinete que simbolizava sua nobreza desaparecera. Naquele instante, soube que tinha sido ludibriado. De volta ao castelo, Sigmund relatou o ocorrido, mas seu tom era de fascínio, não de ultraje. Ele mandou seus guardas até a aldeia com ordens expressas de prendê-la. Algumas horas depois que Riane estava oculta na caverna, os guardas a encontraram. A jovem ladra, ao ser descoberta, cerrou os punhos para os guardas com um olhar desafiador. Levem-na presa para o castelo, gritou o comandante da guarda. Ela foi trancada em uma cela da masmorra do castelo. Logo assim que soube de sua prisão, Sigmund foi vê-la. Quando ele chegou próximo à cela, ela disse: Ora, ora, parece que o pobre viajante era mais do que imaginava. Sigmund se aproximou das grades, olhando-a com admiração. Você tem coragem, Rihanna. Roubou o príncipe. Sabe que o preço por um crime assim é alto, não sabe? Ela levantou o queixo com orgulho. Prefiro a forca a me curvar a você ou a qualquer outro homem deste castelo. Sigmund se surpreendeu com a intensidade dela. Em vez de responder, abriu as grades e entrou na cela. A proximidade fez com que ambos percebessem a tensão entre eles. Eu poderia libertá-la, Rihanna, disse ele, mantendo o olhar fixo no dela. Em troca de alguns favores especiais, os quais acredito que você seja excelente em os proporcionar. Ela riu incrédula. Tente forçar-me e verá que eu jamais me entregarei. Sigmund, decepcionado com sua rejeição, pois a desejava com todo o seu ímpeto, deu um passo para trás e disse: Veremos se você continuará com essa arrogância toda depois de alguns dias aqui dentro. Virou as costas e se retirou. Não me entregarei nos braços dele nunca. Esses nobres pensam que toda mulher pobre está louca para se atirar nos braços deles. Passarei os restos dos meus dias presa, se for necessário. 2 dias depois, ele retornou com a mesma proposta e a resposta dela foi a mesma. Sem aceitar a recusa novamente, ele disse: Na hora de roubar os homens, você se faz de mulher fácil e agora fica aí dando uma de virgem pura. Ela riu dele e respondeu:
Não tem culpa que você seja um idiota, pronto para cair nas armadilhas de uma mulher, otário. Nesse momento ele ficou furioso e gritou: Guarda, abra essa cela, feche-a e só volte aqui quando eu o chamar novamente. Preciso mostrar o poder de um príncipe a essa mulher. O guarda sorriu e se retirou. Quando ela se viu sozinha na cela com ele, correu para um canto. Ele se aproximou mansamente, dizendo: Eu sou a resposta às suas orações, garoto. Eu sou o homem que você sempre desejou encontrar. Ele falou com o corpo rente ao dela. Não adianta se fazer de virgem inocente agora. Não depois de se esfregar em mim e me provocar a ponto de eu ficar bobo e você me roubar. Agora você terá o homem que você queria quando me provocou. Pela primeira vez na vida, Rihanna sentiu medo. Percebeu que não havia saída para aquela situação, pois o príncipe a tinha nas mãos e podia fazer com ela o que quisesse. Ela foi uma jovem criada nas ruas e tentaria se defender de todas as formas para não se deixar abater por Sigmund. Não lhe restava outra saída. Chorou. O choro era a última cartada que ela tentaria naquela situação. O príncipe, quando viu as suas lágrimas, afastou-se preocupado. Ela, quando o viu se afastar, pensou: funcionou. Ele chamou o guarda e a libertou. Rihanna saiu da cela com orgulho, mas antes de partir, olhou com intensidade, como se pela primeira vez o enxergasse como mais do que um príncipe. Os dias passaram, mas Sigmund não conseguia tirar Rihanna da cabeça. Descobriu que ela era órfã desde cedo, sobrevivia nas ruas e conhecia cada canto. Ele viajava por sua própria terra, ouvindo relatos e lendas sobre a ladra que desafiara um príncipe. Uma noite, enquanto Sigmund caminhava pela praça, encontrou Rihanna na porta de uma casa humilde, observando. Aproximou-se sem pressa e ela não resistiu ao impulso de provocá-lo. Está novamente disfarçado de plebeu, Alteza? Procurando outra ladra? Apenas procurando por você, Rihanna, admitiu ele. Você mora aqui? Posso entrar? Ela ficou envergonhada pela simplicidade do lugar, mas respondeu: Sim, Vossa Alteza. Quando ele entrou, sem mais palavras, aproximou-se e a beijou cheio de desejo. Foi um beijo sensual, carregado de emoções reprimidas, e naquele instante, Sigmund soube que a desejava mais ainda. Meus caros, Rihanna se surpreendeu quando o príncipe a libertou da prisão. Por esse motivo, começou a desejá-lo ardentemente, pois os homens que conhecia não mudariam de ideia ao ver uma mulher em lágrimas. Lembrou-se da frase que ele lhe disse: Eu sou o homem que você sempre desejou encontrar. Sim, meus queridos, ele era esse homem e ela o queria. Precisava encontrá-lo novamente. Entretanto, tinha a certeza de que ela não teria acesso ao castelo. Precisava de uma ajuda do destino.
Mas como crer no destino se este sempre foi cruel com ela? Pois bem, pela primeira vez em sua vida, o destino foi benevolente. E dessa vez, ela não deixaria o príncipe escapar de seus braços. Queria ele para si. Desejava sentir a força, a juventude e o poder de um homem viril como Sigmund. Ela o acariciou, demonstrando todo o seu desejo. Dessa maneira, o príncipe se tornou refém da sensualidade daquela jovem, como um camundongo hipnotizado por uma serpente. Ao ritmo inebriante do movimento do corpo dela junto ao seu, deixou-se levar pelo movimento de vai e vem dos quadris dela, os quais seriam capazes até de reanimar quem porventura se encontrasse apático. Em segundos, ele estava pronto para experimentar todas as delícias que tanto imaginou. Abraçou-a com um grande ímpeto e se entregou aos prazeres tão desejados. Com a proximidade, sentiu mais uma vez o perfume único daquela jovem que ele tanto desejava. Aquela podia ser a última noite de sua vida, mas nada o impediria de tomar para si a beldade de seios incríveis. Julgou-a deitada sobre o leito. Não sei o que você fez comigo, mas não vou sair daqui sem que eu prove todas as suas delícias. De modo algum, Alteza. Estou aqui para servi-lo. Com um gemido estrangulado, ele sussurrou: só se me prometer que não me negará mais nada. Tem minha palavra, Alteza. Sigmund a abraçou forte e a beijou com paixão. Os carinhos mais suaves ficarão para a próxima vez. Preciso tomá-la para mim agora mesmo, senão sou capaz de enlouquecer. A noite toda foi uma explosão de afeto, desejo e carinho incontroláveis entre os dois. De manhã, quando ele partiu, ela se sentia a mulher mais feliz do mundo. Mas a realidade logo os encontrou. O rei exigiu a presença de Sigmund e o lembrou de seu compromisso com a princesa Diva em 30 dias. Sigmund estava apaixonado por Rihanna e não se imaginava casado com outra. Os dias se passaram e Sigmund proporcionou uma vida melhor para Rihanna. Tratava-a com doçura e carinho, mas estava triste por ter que se casar com outra. Rihanna nunca imaginou que ele a apresentaria aos pais, mas também não o imaginou casado com outra mulher. Se ele quisesse viver sem assumi-la a vida inteira, ela o aceitaria. Porém, ser a outra de uma relação, não. Faltando uma semana, ele contou a ela sobre o seu casamento. Dessa vez, meus caros, ela chorou de verdade. Não suportaria ter que dividi-lo com outra. Depois de se controlar, ela disse: meu amor, eu agradeço tudo que você fez por mim nesses dias. Creia, eu nunca fui tão amada e desejada por alguém em toda a minha vida insignificante. Eu abro mão da vida confortável, da casa e do luxo que você me proporcionou, mas não abro mão de ter você exclusivamente para mim. Prefiro que você vá embora
e não volte nunca mais. O príncipe saiu atordoado. Não esperava essa reação dela. Sabia que ela o amava, mas deixar de se encontrarem seria insuportável para ele. Não conseguiria viver longe dela. No dia seguinte, ele voltou à casa que havia dado para ela e não a encontrou. Soube que ela havia voltado para o seu casebre. Com isso, obteve a certeza de que ela recusaria tudo o que ele lhe ofereceu. Sem saber o que fazer e vendo a data de seu casamento se aproximar, resolveu conversar com seu pai. O rei sempre fora um pai justo e bondoso. Certamente haveria de entendê-lo. 2 dias antes do casamento, Sigmund declarou: Pai, conheci alguém que me mostrou um outro lado deste reino e, com ela, vi o amor que nunca encontrei na corte. Peço que me permita escolher meu próprio destino. No início, o rei se mostrou relutante. Depois de observar que seu filho estava amando de verdade, consentiu que ele desmarcasse o casamento. Sigmund voltou ao vilarejo para reencontrar Rihanna e, em uma tarde bela, ajoelhou-se diante dela, oferecendo-lhe um anel lindo repleto de promessas. Rihanna, minha ladra de coração, aceita ser minha esposa, minha princesa? Ela sorriu, os olhos brilhando como estrelas. Sim, Sigmund, roubarei seu coração todos os dias de nossas vidas. E assim, juntos, iniciaram uma nova vida, levando ao reino a alegria e a liberdade que encontraram um no outro. O príncipe, quando se tornou rei, conhecia as necessidades de seus súditos, como nenhum rei antes conhecera.